Lucas, no capítulo 5. Você que tem a sua Bíblia, abre aí nessa noite, que o céu tem uma palavra para alguém. Lucas, no capítulo 5, vai dizer que Jesus estava passando pela cidade de Genezaré, e o texto diz que a multidão o apertava. E a Bíblia vai nos relatar que agora Jesus vai olhar à frente e ele vai ver dois barcos. E na frente desses dois barcos tinha duas pessoas lavando a rede. E o texto vai relatar que agora Jesus vai em direção a esses dois barcos. E a Bíblia nos diz que Jesus pede para poder entrar no barco de Simeão. E o texto nos relata que Simeão, ele permite que Jesus entre no seu barco. Jesus, ele estava em frente a um lugar onde tinha vários barcos, em frente a um lago que tinha vários barcos. Mas ele viu apenas dois barcos, o de Pedro, de Simeão, o de Tiago. E o texto vai dizer que Jesus pede para que Simeão ou Pedro, porque ali o Senhor mudaria o nome dele de Simeão para Pedro, pediu permissão para que ele pudesse entrar no barco de Pedro. E o texto vai dizer que Pedro permite ele entrar no barco para poder pregar para aquela multidão. E quando ele adentra naquele barco, ele pede para Pedro empurrar o barco um pouquinho mais para o profundo. E a Bíblia nos relata que ali ele começa a pregar para a multidão. Jesus pregando para aquela multidão, e ali ele vai terminar de pregar para a multidão, o texto nos diz. E agora ele vai ver, quando ele chega, ele vê que Pedro estava lavando as suas redes. O texto vai nos relatar que Pedro pescou a noite inteira. O texto nos diz que Pedro estava cansado. Imagina você estar 24 horas tentando pegar peixe e não conseguir. Jesus é bom. E o texto nos diz que Pedro estava cansado, estava com sono. Talvez Pedro estava fadigado naquele momento.